Vamos sentar, não, vamos sentar. Bom, companheiros, eu vou começar por voltar a saudar todos aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar, desejando um bom ano de 2025 a todos. Bom ano a todos. Bom ano para a imprensa. Obrigado. Meus caros, a satisfação é nossa de estarmos cá. Eu creio que sabem a razão que nos levou a fazer uma passagem aqui sábado de manhã. Nós fizemos uma passagem, ligámos para o Sr. Secretário a dizer que estaríamos a ir, mas queríamos parar no regresso. Para uma saudação, fundamentalmente. Encontro este número de companheiros aqui presentes com muita pena, sentados ao sol. Eu estava a dizer, puxem o palanque para o sol, eu gosto do sol. Também era um ato de solidariedade, mas puxaram-me para a sombra. Tudo bem. Agradeço a vossa presença. Certamente alguns estavam perto, mas outros não. Outros provavelmente interromperam a sua dinâmica para nos cumprimentar. É bom o Presidente receber o vosso carinho. É uma boa forma de nós recebermos as energias de um ano que nós todos temos repetido, fazemos votos e vamos ter que trabalhar, contribuir para que 2025 seja um bom ano para Angola. Não é só para o nosso partido. Um bom ano para o nosso país, que bem precisa. 2024 foi um ano muito difícil, como todos sabem. E a crise económica que bateu a porta de todos nós, de todos mesmo, foi acrescida por uma série de outras razões. Crise institucional forte, dificuldade de diálogo institucional, muitos problemas. Mas nós terminamos bem o ano de 2024. E muito rapidamente, vale a pena dizer que o Sr. Secretário daqui a poucos dias vai poder partilhar com as estruturas do partido as resoluções da reunião da Comissão Política. Como sabem, fora do Congresso, a Comissão Política é o órgão mais importante que o partido tem e que faz a atualização dos programas anuais do partido, aprova o orçamento anual do partido e, portanto, como todos sabem, este é o último ano de mandato e nós não temos dificuldades nenhumas em abordar essa questão. Este é também um ano em que vamos ter o nosso Congresso. Porque nós somos aqueles que gostamos de dizer que os mandatos são limitados e devem ser respeitados de forma escrupulosa. E nós, este ano, vamos ter um Congresso plural, com múltiplas candidaturas de certeza, e vamos cumprir rigorosamente. A reunião da Comissão Política, pelo que eu recebi, o que não deve ser eu a avaliar, fomos nós que dirigimos os trabalhos. Mas o que estou a ouvir é que foi uma boa reunião. Nós fizemos este ano, esta reunião, um pouco mais tarde. 2, 3 semanas mais tarde, diria quase um mês, do que é comum. Nós habitualmente fazemos a reunião em novembro. Esta estatutária tem que ser anual. Desta vez nós quisemos fazê-la depois da visita de Sua Excelência, o Presidente Biden, para vermos o que é que ia acontecer de especial nesta visita. E também queríamos saber o que é que ia acontecer no Congresso Extraordinário, nosso principal. Depois de nós termos visto 2 presidentes cessantes encontrar-se em Angola, o Biden e o João Lourenço. Presidentes em fim de mandato. Há um que ainda está a gerir com muitas dificuldades o seu mandato. E nós estamos a iniciar um ano onde gostaríamos de melhorar o diálogo institucional. Seria bom para Angola que a liderança do país tivesse condições e capacidade
de dialogar institucionalmente com as lideranças dos partidos da oposição e com a sociedade de forma aberta, permanente e transversal. Com que objetivo? Todos nós fazermos tudo o que pudermos para fazermos uma melhor Angola. Este foi sempre o nosso propósito. Estar na oposição não significa inimizade na nossa perspectiva. E a UNITA tem forte representatividade na Assembleia, temos uma presença de âmbito nacional e nós gostaríamos de contribuir para que se governe melhor, para que a crise se termine, para que se distribua melhor aquilo que são os recursos nacionais, para que haja mais transparência, para que o diálogo seja permanente. E a nossa disponibilidade para isto é permanente. Mas isso não muda a nossa postura e o propósito fundamental de que nós estamos a trabalhar de forma atenta para fazermos, de facto, alternância em 2027. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Não é demais afirmarmos aqui que não é mais possível termos fraude e irmos para as instituições. Não é mais. Não é mais possível. Não é mais possível. Pessoas que são atentas levem isto muito a sério. Muito a sério. E outros podem indicar, nós temos acompanhado muitas redes sociais, que tem um grupo nas redes que nos critica muito e que nos compara muito com Moçambique. E que dizem, vejam o Mondlane, nós aqui devíamos ter um Mondlane angolano. E o nosso Mondlane angolano, chamam-me, como é que nos chamam lá? Tranquilo demais. Serenidade. Nós tudo fizemos com muita responsabilidade. E quando nós abrimos as redes daqueles que nos insultam lá pior no perfil, é falso, na sua maioria. São os computadores que estão a escrever, são os avatares. São perfis digitais que nos estão a insultar na sua maioria. Não significa que não haja alguns, principalmente alguns jovens um bocado zangados, nós respeitamos, porque a vida da juventude está muito difícil. Muito difícil. E nós entendemos quando a juventude radicaliza um pouco a sua linguagem. Mas quando é o jovem, você procura, tem lá o perfil. Continua, tem lá a post, tem continuidade. Quando é o digital, a página está imediatamente bloqueada, que são a maioria deles. E, infelizmente, uma boa parte dos recursos do país ainda são gastos nestas questões. São muitos milhões que se gastam a criar imagem artificial, a pagar empresas internacionais para vender uma imagem que não existe. E eu falei de Moçambique porque eu queria partilhar duas questões muito rápidas e muito simples. Nós em Moçambique temos situações totalmente distintas, apesar de estarmos na África Austral. E se eu trouxer para esta pequena conversa um pouco daquilo que é o respaldo jurídico-legal de Moçambique, as leis de Moçambique, Moçambique está avançado em relação a Angola há 40 anos. E eu estou a usar o tempo das autarquias, o tempo do poder local. Moçambique realizou as suas primeiras eleições locais há 32, 34 anos atrás. Sabiam disso? Há mais de 30 anos. Portanto, nós estamos atrasados mais de 30 anos em relação àquilo que é o poder local. Mas Moçambique tem uma outra realidade. E eu vou perguntar-vos para ser uma comunicação dinâmica. Eu não vou falar muito tempo. As últimas eleições em Angola, como é que se chamaram? Foram eleições gerais. Aqui não há presidenciais. Eu fiz de propósito. Em Angola não temos eleições presidenciais. Nós chamamos de forma anormal gerais. Por quê? Por que é? Porque nós, quando vamos para votar, recebemos quantos boletins? E esse boletim elege quantas instituições? Quantas? Então, mas é possível. É possível um boletim eleger a Assembleia Nacional, os deputados, e o mesmo boletim eleger o Presidente da República. Isto cria instabilidade institucional grave, porque estes dois órgãos são órgãos de soberania. Os órgãos de soberania não podem ser eleitos pelo mesmo voto, pelo mesmo boletim. Eles devem ser independentes e devem ser complementares na sua ação.
ao não serem independentes e não serem complementares, eles não se podem complementar, eles não exercem o seu fator completo. E Angola vive de forma anormal a existência de uma Constituição e de leis não democráticas que nos diferencia de outros. Eu vou para Moçambique. Houve eleições em Moçambique. Em que mês? Em outubro. Vocês sabem quantos boletins cada cidadão recebeu para votar? Quantos foram? 3 boletins. Imaginem, a diferença é total. Um boletim para votar para o Presidente da República. Aquela urna do Presidente era única, diferente das outras. O outro boletim era para eleger quem? Os deputados, os membros da Assembleia Nacional. O outro, terceiro boletim era para eleger quem? Os governadores das províncias. Em Angola é assim, não é? Não! Vocês elegem os governadores? Não! Vejam a grande diferença de Moçambique com Angola. Têm poder local há mais de 30 anos, têm separação de poderes na opção do cidadão. Os órgãos de soberania são eleitos com votos diferentes. Infelizmente, também lhes falta democracia. Faltou-lhes pluralidade, faltou transparência e foi um escândalo aquilo que aconteceu nas eleições em Moçambique, à luz do dia. Enchimento de urnas à luz do dia. Aqui também aconteceu, à luz da noite. Foram mais espertos. Foram mais espertos. Também aconteceu antes o enchimento de urnas digitalmente pela Indra. Sim, sim, sem dúvida. A verdade é que nós estamos a acompanhar as questões de Moçambique com muita preocupação. Porque Moçambique está-nos a mostrar que a situação está a degradar. E corre o risco de ir para 2 situações que seria bom evitar. Ou uma ditadura militar, sustentada através da bota dos militares. Por quê? Porque o problema hoje em Moçambique não é mais o Venâncio Mondlane. É o povo que está a rejeitar aquele sistema político ditatorial. É o povo. São os intelectuais, são os empresários, é a sociedade que se levantou. Se não for a ditadura militar, corre riscos de ir para uma guerra civil. Mas Angola também está lá cheia de conselheiros, cheia de especialistas, de gente da defesa e segurança. Estamos a ouvir dizer dos moçambicanos que mandaram para lá muita gente para ajudar a Frelimo a não cair. Nós estamos preocupados e nós somos aqueles que defendemos transparência e verdade eleitoral. Transparência e verdade eleitoral. Gostaríamos de ver Moçambique a regressar a um tempo de estabilidade, mas não abdicar da verdade. Então por que eu falei disto? Porque depois do que nós temos vivido, nós não podemos mais voltar a ver leis que negam a alternância a não serem melhoradas. Nós estamos a levar à Assembleia Nacional, daqui a poucos dias, uma proposta de lei de alteração da lei eleitoral. Uma proposta de lei de alteração da lei da Comissão Nacional Eleitoral. Uma proposta de lei de alteração da lei da comunicação social. Entre outras, antidemocráticas, completamente antidemocráticas. E nós vamos ver o que é que o partido que sustenta o regime vai fazer. Eu li comentários, eu disse isto ontem à imprensa, quando passei em Benguela, mas então como é que querem fazer essas propostas sabendo que o partido do regime vai votar contra? Que vote contra. É importante que se saiba o que é que vai fazer. É importante que o cidadão saiba definitivamente quem é que lhe pode levar ao caminho de uma Angola moderna, ao caminho de uma Angola que tenha capacidade de fazer a diversificação da economia, quem é que tem a competência, a coragem e a capacidade de fazer a reforma do Estado, quem é que tem a capacidade de fazer a recuperação desta tragédia em que nós nos encontramos. Olhem só para a desvalorização da moeda nos anos de governação de João Lourenço. Olhem para o desastre social e econômico em que o país se encontra. Vive-se de mentiras completas. Estou perante a comunicação, ninguém se sinta aqui ofendido. Eu não quero ofender ninguém. Estou a olhar para os microfones para ver que a imprensa está aqui, não quero ofender ninguém.
Mas vejam a total falta de pluralidade da comunicação social pública. A censura extrema em que nós nos encontramos. Nenhuma sociedade se desenvolve lá onde não há liberdades plenas. Não é possível. Não é possível. E nós hoje temos uma ditadura que se está a instalar. E aqui vou puxar um bocado atrás. Esperamos para ver o que é que ia acontecer no Congresso Extraordinário do nosso adversário. Não nos intrometemos nos outros partidos. Mas a lei dos partidos políticos, que é outra lei que nós vamos levar à Assembleia para ser trazida à democratização, a lei dos partidos diz que os partidos políticos angolanos têm que ser democráticos. Têm que ser democráticos. E eu pergunto, é democrático um partido que meteu no buraco e tirou todos os potenciais candidatos ao próximo Congresso? É democrático? Sinceramente. Sinceramente. Nós estamos atentos e naturalmente que estamos preocupados por ver a falta de pluralidade que existe ali. Total falta de pluralidade. E devo dizer que a democracia é uma divisa muito pesada. A pluralidade também. A UNITA, quando abraçou como valor político seu, absoluto, a democracia, tinha consciência do que estava a fazer, mas nunca recuou. Nós temos tido problemas ligados a esta realidade, mas nunca recuamos, apesar dos problemas que temos tido. Porque a prática democrática tem custos, tem dores, é um caminho difícil, mas é um caminho que deve ser abraçado com convicção. E nós não vamos recuar neste caminho, a nenhum nível. Temos tido congressos dentro dos tempos, temos tido muita pluralidade, temos tido também alguns problemas. E eu sei que os senhores jornalistas, quando eu parar, vão me perguntar: e o acórdão do tribunal? Então estou-me a adiantar. Eu estou-me a adiantar. Temos tido também queixas contra o partido, feitas por membros do partido. Portanto, isto é mau, não é bom, não é bom. Mas faz parte das liberdades que devemos reconhecer. E, portanto, o que nós tivemos agora nestes últimos dias, que se está a falar bastante, é do acórdão do Tribunal Constitucional, que responde a uma ação múltipla que foi movida pelo Zé Pedro Caxium contra o partido, e que eu preferia ler as palavras últimas dos juízes, para não fazer interpretação. O meu telefone, eu preferia ler, porque se eu ler assim, talvez logo não vou ser insultado por alguém que não gostou do que eu disse em Benguela. Senhores jornalistas, vão desculpar, é uma pausazinha. Eu creio que Vossas Excelências, espero que o Tribunal colocou ou tenha colocado o acórdão já em público, porque essas questões não são para ficarem lá guardadas, mas nós temos, e tem muitas páginas ali com termos jurídicos, mas aqui também tem muitos juristas, e a fase última do acórdão diz: decidindo, tudo visto e ponderado, acordam em plenário os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, vírgula, em declarar a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide. Eu faço aqui uma vírgula. Declarar a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide. Significa, o pedido, a queixa, foi declarada inútil, a sua continuidade. Portanto, este é o que os juízes estão a escrever, não só o que eu estou a dizer. Nos termos da linha e tal, do artigo tal. Mas eu vou um bocadinho mais atrás, onde extensamente tem o parágrafo que explica isso. Diz: na doutrina, José Lebre Freitas sustenta que a impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide dá-se quando, por facto ocorrido na pendência da instância, a pretensão do autor não se pode manter
por virtude do desaparecimento do sujeito ou do objeto. Significa, houve uma queixa e os juízes entenderam que estava ultrapassada em razões, não tinha motivação e declararam inútil e arquivaram. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Portanto, ponto final. Não vou mais interpretar. Os senhores leiam, vão procurar. Então, meus caros, o que é que sobra? Sobra a Frente Patriótica Unida. Sobra o Abel Chibuco e o Prajá. É isso? É isso que os seus jornalistas também estão à espera, não é? Meus caros companheiros, nós criamos a Frente Patriótica Unida como estratégia pensada e anunciada, como uma estratégia no Congresso de 2019. Fez parte das propostas que nós levamos ao Congresso naquela altura. E o partido debateu e o partido votou na criação de uma ampla frente para a alternância democrática em Angola. Certo? Temos aqui muita gente que esteve presente no Congresso. Estamos de acordo? Isto foi em novembro, andamos em campanha em outubro, defendemos esta ideia, partilhamos esta ideia, não só dentro, foi com o próprio país. Quando fomos eleitos, nós implementamos esta ideia. E, portanto, quando no dia 5 de outubro de 2021, nós anunciamos a criação da materialização daquele objetivo, o nosso Congresso foi anulado. 2 anos depois de ele ter sido legalizado formalmente, ou melhor, não se chama legalização, se chama inscrição, porque ele era legal, o poder político deu ordens aos juízes, que estes já não nos servem mais, estavam ameaçados da manutenção do poder e fizeram uma das maiores poucas vergonhas que Angola já assistiu. Um Congresso anulado, 2 anos depois de estar inscrito pelo Tribunal Constitucional, por ordem de Sua Excelência o Sr. Presidente da República, não tenham dúvidas disso, e nomeado um novo líder para um partido político pelo Tribunal Constitucional. Nunca vimos isto. E o Sr. Presidente meteu lá a sua mão na massa e quando deu posse ao Conselho da República disse ao Presidente que tinha uma etapa mediada apenas até o Congresso, mas ele ignorou. Disse que eu espero que tenha vindo para ficar. Vocês todos ouviram. Então ele provou-nos a sua responsabilidade nesta questão, nesta matéria política. Mas então eu estou a dizer isto por quê? Porque a Frente Patriótica foi uma ameaça à manutenção do poder pelo MPLA desde a primeira hora. Desde a primeira hora. Foi uma operação, ou foi uma opção, diria eu, correta. E, pelo que todos entendemos, ela correspondeu à vontade dos angolanos. Era o que os angolanos queriam e nós estamos a continuar a perceber que é o que os angolanos querem. Os angolanos querem a ampla frente para a alternância do poder, estão cansados do MPLA. E nós sabemos que não temos leis democráticas. As nossas leis estão feitas de maneira tal em que já estão feitas de maneira que o MPLA vai perdendo, mas vai mantendo a liderança. Porque aqui neste país, mesmo que você tenha uma maioria parlamentar, se houver um partido que não está no teu grupo e que tem um voto mais do que qualquer outro, esse é que fica com o Presidente da República. Esse é que fica com o Governo. E isto cria crise institucional grave, que é o que muita gente não sabe. Eu convido-vos a ir ler as leis e vejam a grave circunstância que Angola tem. É possível em Angola você ter a Presidência da República, a chefia do Governo e não ter a maioria no Parlamento. Isto é muito grave. É por isso que nós vamos tomar essas iniciativas de democratizar as leis, para evitar as crises, para obrigar o Presidente da República a sujeitar-se ao voto de censura na Assembleia. Quantas vezes vocês viram em Angola o Presidente ir à Assembleia prestar contas? Quantas? 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 E aí está a razão do mal-estar. Aqui governa-se por decreto, não se governa em respeito ao Orçamento Geral do Estado. E a prova disso é que o orçamento foi aprovado mês passado e incluía
a compensação salarial que o governo já veio dizer que não vai respeitar nos termos em que está aprovado no orçamento. Vejam, é isto que dá não responder às questões na Assembleia Nacional. É o que dá ter um voto que elege dois poderes. É o que dá não ter democracia. De forma muito clara. Continuando, a FPU foi para a Assembleia sob a bandeira da UNITA. Entretanto, nós estamos hoje a caminho de um congresso, vai ser este ano, o Bloco também vai ter o seu congresso, e nós vamos ver o que é que vai acontecer daí para frente, o que é que o congresso vai decidir. Porque é no congresso que nós vamos fazer as estratégias dos próximos 4 anos. E os membros da UNITA devem se preparar para ir de cabeças leves e bem debatidos, para sair dali fortalecidos sobre a melhor opção estratégica do futuro, de tirar o MPLA do poder. Abel Chivuco, nós sempre dissemos que o Prajá tinha direito de ser legalizado. Por que tinha o direito de ser legalizado? Porque tinha enviado ao tribunal as condições todas para ser legalizado. E nós temos repetido uma questão. Foi o desrespeito ao direito, não foi o direito que levou à não legalização do Prajá. Foi o poder político. Naquela altura o MPLA não quis legalizar o Prajá, porque entendia que legalizar o Prajá era mau para o MPLA. Eu nunca entendi muito isto, devo ser muito sincero. Eu sempre esperei que um dia iam virar. Acontece que com o passar do tempo, o MPLA hoje pensa que legalizar o Prajá é mau para a UNITA. E legalizou o Prajá. Não foi outra vez o direito que comandou, foi a vontade do MPLA. Foi o medo do MPLA de perder o poder. Mas nós não podemos questionar o Prajá de ter sido legalizado. Há muita gente a falar muita coisa. Há também alguns discursos que estão a provocar algumas preocupações ao cidadão. Isso compete ao Prajá. Não me compete a mim oferecer, abdicar da frente patriótica e oferecer ao MPLA vantagens. Não, isso não me compete a mim, de maneira nenhuma. Não me compete. Nós estamos completamente atentos, e todos aqueles que estão aqui na Frente Patriótica Unida sabem que aqui a alternância ou é nossa, ou você não pode alinhar o ditador. Não é possível isto acontecer. Não é possível. E nós temos no nosso programa reforçar, sem dúvida nenhuma, a Frente Patriótica. E vamos ver o que é que depois do Congresso vai acontecer. Mas enquanto continuarmos neste mandato, nós vamos continuar a ter esta frente que recebeu do cidadão um voto maioritário. Porque é verdade, todos sabem quem ganhou as eleições de 2022. Não foi o MPLA. Não foi o MPLA. Foi a nossa opção estratégica. Nós decidimos, depois de uma ampla consulta nacional, vamos para as instituições. Foi muito doloroso, muito difícil. Não é fácil. Não é fácil, porque quem vos está aqui a falar sabe que foi eleito o Presidente da República. Sabe que teve maioria. Sabe. Por voto dos angolanos. E quem me está a dizer isso são os dirigentes do MPLA, não são outros. São os dirigentes que, quando nos encontram, dizem a verdade. E não é fácil. E nós temos mesmo que fazer melhor. E fazer melhor é nós prepararmos profundamente para fazer o controle, para mudar as leis, para as democratizar, mas também para avisar a governação: não esperem um caminho igual ao passado. Não vai haver mais. Não vai haver mais. De maneira nenhuma. Não vai haver. Então, meus caros amigos, uma boa parte daquilo que vocês estão a ler sobre o Prajá e sobre o Abel também são os comitês digitais que estão a escrever. Alguma parte são algumas distrações. Nós vimos aí umas distrações para ou você governa com aquele, ou você governa com este. Vai sair caro a quem fala assim. Não vai sair caro a UNITA. A UNITA não está falando assim. Não vai sair caro a UNITA. Eu não posso, enquanto membro da oposição, que tem um projeto de alternância, dizer que eu posso ser poder com o MPLA. Não posso ser poder com o MPLA. Nunca. De maneira nenhuma. Eu nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer isso. Nós vamos pedir o voto útil da alternância, claramente, para reformar este país. E temos propostas poderosas, vocês vão ouvir. Este ano vai ser um ano de muito trabalho. Eu vou ficar por aqui, meus companheiros. Vou ficar por aqui
Vou mais uma vez agradecer-vos porque o sol está forte, não me puseram no sol. E eu não posso deixar de ser solidário com quem está ali a suar no sol. Vou-vos pedir trabalho, dedicação, crescimento. Esta é uma província que tem pago pesado os efeitos da má governação. Claramente. Eu não queria entrar em outros discursos. Não queria entrar. Eu estou a vir de uma província cujo governador foi para Luanda. E em Luanda estão a dizer que este é o melhor governador da Angola. Vamos ainda, Benguela, vamos ver como é que estão as ruas. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Eu não sei também o que é que se passa com o Kwanza Sul. Vocês também estão com uma belíssima província, não estão? Aqui tudo funciona bem. Aqui tudo, os lixos acabaram, a estrada é boa, a água é boa, a eletricidade é boa, aqui não tem crise, aqui está tudo bem. Mas quem saiu daqui está a dizer que é o melhor governante daqui. Hein? Então, companheiros, temos que trabalhar. Trabalho de proximidade, trabalho de crescimento, trabalho de criação de confiança de toda a linha. Deixar um pouco a canseira e a preguiça para trás, porque para conquistar o futuro nós temos que trabalhar no presente, fortemente. Então, companheiros, temos confiança, estamos juntos, muito obrigado e até a próxima.